noite a todos. Vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica. Boa noite, Neita. Paz do Senhor. Boa noite. Vamos dar continuidade. Hoje nós vamos ler o capítulo 14 do livro de Atos. Seja bem-vinda. Vamos começar a leitura. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Nós vemos aqui, boa noite, Raíza. Nós vemos aqui, que os judeus, eles ficavam revoltados quando os apóstolos começavam a pregar, o evangelho, e muitas pessoas criam. Os judeus ficavam revoltados. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizesse sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associados com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar. Então aqui, muitos creram, outros não. E principalmente os judeus, eles tinham inveja, eles conspiravam contra os cristãos, e ficaram divididos. Uma parte creram no evangelho e outra parte não. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe. Eles queriam apedrejar, os judeus, e como surgisse um tumulto dos judeus e dos gentios associados com as suas autoridades para ultrajar e apedrejar os apóstolos. Então eles fugiram para Listra e Derbe, cidade da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o evangelho. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar de Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizeram, gritaram em língua liacônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. Então aqui Paulo faz um milagre, que é a cura do paralítico. O paralítico, ele era aleijado de nascença, então não tinha como negar, o milagre, porque todos conheciam que era aleijado de nascença. Quando as multidões viram o milagre que Paulo fez, disseram que era deuses em forma de homem, A Barnabé estava Paulo e Barnabé. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo chamavam Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. Então, para eles, o deus deles era Júpiter e Mercúrio. Então, eles batizaram Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Então, eles estavam querendo adorar Paulo e Barnabé, como se fosse o Deus deles, Queriam até sacrificar animais.
Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais. Ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. Então, Paulo e Barnabé, quando viram que a população de Listra queria adorar eles, né? Estava chamando eles de Deus, eles disseram que não fizesse isso porque eles eram homens igual a eles, né? Eles estavam ali para anunciar o Evangelho e para convertê-los de deixar de fazer isso, de adorar outros deuses, né? Porque só um Deus merece adoração. Só ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que nele há, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Então, o que nós estamos vendo aqui? Que Paulo e Barnabé foi pregar em Listra, que é uma cidade, né? Em Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança. Eles foram pregar lá. Uma boa parte se converteu e a outra não, ficaram divididos a população. Tinha um aleijado, né, um paralítico de nascença. Paulo, no nome de Jesus, curou o paralítico. Quando a população da cidade viu ele curando o paralítico, queria adorar eles dois. Chamaram até Barnabé de Júpiter, que era o deus deles, e Paulo de Mercúrio. E queria sacrificar animais e adorar eles dois. Só que Paulo e Barnabé rasgaram as roupas, né, em forma de protesto, e disse que eles não fizessem isso porque eles eram homens igual a eles. Eles estavam ali para pregar o Evangelho, para que destas coisas eles se convertessem, e que só um Deus vivo que merecia adoração, que foi o Deus que fez o céu, a terra, o mar e tudo que nele há, né? Então sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Então a população se revoltou, né? Eles queriam adorar eles não aceitaram a adoração, então se revoltaram contra eles e apedrejaram Paulo, e saíram arrastando para fora da cidade, como se tivesse morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia. Então, eles apedrejaram Paulo, né? Saíram arrastando para fora da cidade, achando que ele estava morto. Só que ele se levantou, né? Levantou-se e entrou na cidade novamente, né? E no dia seguinte, ele partiu para outra cidade com Barnabé. Mas ali ele já tinha pregado o evangelho, né? Já tinha deixado a semente. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, né? Paulo fortalecendo os discípulos que eles passariam por tribulações, né? Mas tudo isso era para entrar no reino de Deus, né? Em nome de Jesus é que eles passariam por aquilo. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido.
Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira os gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Então, o que nós vimos aqui? Nós vimos a cura do paralítico, né? Quando a população viu Paulo curando o paralítico, queria adorar ele e Barnabé. Eles não aceitaram a adoração deles, se revoltaram contra eles, né? Eles eram tão levados pelas emoções, os judeus, os gentios, né? Que de adoração passou para apedrejar, para querer matar, né? Então, para a gente ver, perceber aqui como eles não sabiam o que queria, né? O momento queria adorar. Quando eles não aceitaram ser adorados, dizendo que só Deus era quem deveria ser adorado, queriam matá-lo, né? Que apedrejaram e saíram arrastando da cidade. E Paulo, ele já havia pregado o evangelho, né? A semente, ele ia passando de cidade em cidade, os apóstolos todos, né? Aqui no caso nós estamos falando de Paulo e Barnabé, mas todos os apóstolos faziam isso, deixavam a palavra de Deus nas cidades, né? Iam lá, pregavam e depois iam para outra cidade, né? Quando eles chegavam nas cidades, as igrejas eram iniciadas, né? Abriam as igrejas e eles nomeavam líderes, né? Que é importante ter líderes, né? Ter os líderes. É necessário uma organização nas igrejas, né? As igrejas iam crescendo, crescendo e a obra de Deus foi se completando, né? Através da pregação. E aqui mostra que Paulo, quando ele foi apedrejado e saiu arrastado, tiraram ele arrastado da cidade, ele se levantou e voltou a pregar o evangelho, né? Então, trazendo para a nossa vida, quantas vezes nós damos desculpas, né? Para não falar de Jesus, né? Às vezes usamos várias desculpas. Desculpas que a pessoa não quer, que ninguém quer, que alguém pode não querer lhe ouvir, né? Ou que você não sabe falar, mas nada disso serve de desculpa. Fale o que você souber, o que você sente, né? Que o Espírito Santo capacita. Paulo apedrejado, imagine aí, apedrejaram Paulo a ponto de achar que ele estava morto, saíram arrastando, tirando da cidade, deixaram lá fora da cidade. Quando ele voltou a pregar de novo. Imagine aí, né? O tamanho da ousadia de Paulo e que não desistiu por nada, né? Isso serve para nós. Todos nós fomos chamados a pregar o evangelho, né? Você pode pregar com palavras ou então com ações, né? Através do seu testemunho, através do seu exemplo, certo? Então, aqui foi o capítulo 14 do livro de Atos. E nós estamos todos os dias vindo aqui, fazendo a leitura de um capítulo. Amanhã é o 15, se Deus quiser, né? E eu agradeço a Deus por este momento que Ele nos proporciona todas as noites, né? Que a palavra de Deus possa tocar nos vossos corações, né? Que não volte vazia e que nos dê uma boa noite. Amanhã uma noite tranquila e amanhã um dia de paz também na sua presença, né? E boa noite a todos vocês que estão aqui ouvindo. Obrigada. E até amanhã, se Deus quiser. Boa noite, até amanhã.